Fala galera, beleza? Aqui é o Júnior. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o problema que os Macs com chip M1 vem enfrentando com relação aos SSDs, beleza? Bom, primeiramente estou aqui no site do Mac Magazine. Essa postagem aqui foi feita em fevereiro desse ano, onde relatava esse problema que os novos MacBooks com chip M1 estavam tendo, principalmente na parte do SSD. Bom, basicamente eles estavam fazendo um uso excessivo dos SSDs da máquina, o que estaria consumindo de 10 a 13% em poucos meses. 10 a 13% da vida útil dos SSDs em poucos meses. Então, assim, em poucos anos, 2 anos, eles já estariam praticamente inutilizados, né? Então tem alguns relatos aqui. Bom, recentemente eu adquiri um MacBook Air com chip M1. Então isso aqui foi uma preocupação minha antes de comprar e depois que eu adquiri também, né? Então eu tô com ele já tem quase 2 semanas e fiz alguns testes aqui para poder deixar claro, pois tive muita dúvida desde antes de comprar até depois que eu fiz a compra. Então, fiz alguns tópicos aqui. O problema basicamente era o excesso de gravações que o SSD estava fazendo. É, os problemas relatados, por exemplo, ali no artigo aqui do Mac Magazine, eles citam dois aqui, que basicamente ele já tinha feito uma escrita de 15 terabytes em menos de 2 meses. E, ó, isso aqui é absurdamente alto. Então, e a máquina daquele usuário é uma máquina topo de linha. 16 GB de RAM e 2 TB de SSD. Ou seja, é a configuração máxima que você consegue fazer tanto nos MacBook Pro quanto no MacBook Air, Mac Mini e os iMacs novos também, né? O que a gente precisa saber aqui para poder entender a gravidade desse problema? É o TBW. Basicamente, a quantidade total de bytes que o SSD pode ser gravado. Porque, teoricamente, não existe nenhuma limitação na leitura, mas na escrita tem uma limitação. Por exemplo, é, esses SSDs novos, NVMe M.2, eles variam, pelo que eu pesquisei, de 400 TDW a 4800. O que isso quer dizer? Que ele pode ser escrito essa quantidade de teras. Isso aqui é medido em terabytes. Quantidade de teras que ele pode ser escrito. Passou disso daqui, não garante mais uma durabilidade, certo? Bom, agora vamos calcular, né? Pra gente ter uma noção do que estava acontecendo. Bom, 15 teras em 2 meses quer dizer que foi 7,5 teras por mês, o que dá um total de 90 teras por ano. 90 teras escrito por ano, ou seja, se o TBW dos SSDs ali do M1 for mais ou menos uns 400 terabytes, quer dizer que em 4,4 anos ele já estaria ali no seu limite, chegando ao seu 100% de vida útil, né? Bom, o problema foi resolvido. Existem relatos que depois da versão 11.4 do Big Sur, eles resolveram esse problema. Ou seja, aqui a gente pode ver que até antes do Big Sur ele estava fazendo uma gravação no disco de 223 GB por hora. E depois da atualização 11.4 ele passou a ser 35 GB por hora. A diferença é absurda, né? E o meu? Como o meu MacBook está? Bom, alguns pontos para a gente levar em consideração primeiro aqui, da gente ver os cálculos aqui e ver a situação do meu SSD. Eu trabalho com desenvolvimento web, React Node,
Então, no meu dia a dia aqui, alguns dos programas que eu uso aqui, VS Code, Docker, várias abas no Google Chrome, terminal executando aplicações, algum gerenciador de banco de dados, geralmente eu uso Beekeeper ou TheBeaver, é, Discord, Trello, o Insomnia e etc, né? Então, eu uso bastante aplicações ali no meu dia a dia. Muitas delas pesadas, né? Por exemplo, rodar duas, três, quatro imagens no Docker ali, ao mesmo tempo do restante aqui, é um pouco pesado, né? Bom, e os primeiros dias de uso de qualquer máquina, seja MacBook ou qualquer outro, são muito mais intensos do que um dia padrão, né? Porque você precisa instalar todo o ambiente, configurar tudo, cada app que você vai usar, e isso faz muito mais gravação no SSD do que um dia normal. Depois que você tiver tudo configurado, depois de uma semana mais ou menos ali, você já tiver tudo configurado, com certeza o número de gravações por dia ali vai ser muito menor do que nesses primeiros dias ali de uso, né? Então, tendo isso em mente, o meu SSD no dia 5 desse mês tava tinha escrito já 688 gigas, certo? Está em 100%. Também, né? Tem um pouco mais. Nesse dia aqui tinha feito uma semana que eu tinha que ele tinha chegado. Então vamos para os cálculos para a gente poder entender um pouco melhor se houve uma melhora depois da atualização. Que atualmente já está na versão 11.6 do Big Sur. Então eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz já foi a atualização. Que eu já recomendo já, caso você compre aí. Primeira coisa que faça antes de qualquer coisa, atualização. Bom, vamos arredondar ali para 700 GB por semana. Foi 688, mas vamos arredondar, né? 700 GB por semana dá mais ou menos 2.8 teras por mês, que dá 33,6 teras por ano. Ou seja, se eu levar em consideração um TBW de 400, um TBW de 400, então ele duraria mais ou menos 12 anos, né, de vida útil. Isso levando em consideração que seja 700 GB por semana, que como eu falei, a primeira semana, a semana que você está fazendo configuração e etc, instalação dos aplicativos e tal, então o uso é muito maior do que depois desse período, né? Por exemplo, daqui um mês, nada, acho que a partir dessa primeira semana que eu já configurei tudo, agora já o número de gravações é muito menor do que essa primeira semana, certo? Então assim, resumindo aqui, o problema foi sim resolvido. O meu não tive esse problema, esperei bastante tempo para ter certeza que eles tinham resolvido esse problema. Conversei com amigos que também adquiriram o MacBook antes de mim, para ver como é que estava a vida útil do SSD e tudo mais. E realmente eu tinha visto que já estava ok, já tinha resolvido esse problema. E aí nesse período também, né, o preço abaixou um pouco. Então eu acho que foi uma boa eu ter aguardado aí para poder adquirir o meu. Bom, mas você deve comprar um MacBook Air Pro M1 ou um Mac Mini ou um iMac com M1? Bom, você tem que levar algumas considerações, né? Se você busca portabilidade, bateria, desempenho e produtividade, se você já está acostumado com macOS, não tem alternativa melhor no mercado, né? A bateria dele dura muito tempo. Eu usei aqui é, o dia inteiro e aí no final do dia ainda tinha bateria, ainda tinha mais de 30% de bateria. Isso assim, de uso intenso. Tinha 30% de bateria ainda. Ali por volta das 7, 8 horas da noite. Então, o desempenho dele é absurdo. Pra ter noção, eu tenho um PC aqui que eu fiz um Hackintosh nele, que eu posso até fazer um vídeo mais pra frente comentando sobre isso, que ele é um i7, 32 GB de RAM e 512 de SSD NVMe. E, cara, eu não senti diferença nenhuma em usar ele ou usar o meu MacBook Air aqui. Nenhuma, de desempenho nenhuma. Não mudou nada no meu dia a dia, cara. Se brincar, tem algumas coisas que são até mais rápidas no M1 do que no
no meu PC. Bom, aí vem outra dúvida, que é a outra dúvida que eu tive também. 8 gigas ou 16? Bom, o meu PC, como eu falei, ele tem 32 gigas de RAM, que eu já coloquei porque utilizo muita coisa aqui no meu dia a dia como desenvolvedor, então 8 gigas para mim no PC era inviável e 16 gigas já ficava um pouco no limite. Então, aí eu fiquei um pouco preocupado com isso com o M1, porque assim, né, não tem como fazer upgrade nem nada. Aquela quantidade que você comprar, você vai morrer com ela ali. Então, aí eu fiquei preocupado. Só que a versão com 16 gigas é muito. O valor dela tá. Se você achar num valor bom, vai ser 14 mil, 13.800. Sendo que o valor normal ali é de 15 mil pra cima. Então, assim, começa a fica muito salgado, né? E a versão de 8 gigas e 512, que foi a minha, eu encontrei por menos de 9, 8 mil e pouco. Então, assim, 8 mil e pouco e uma versão de 16 gigas com 15 mil, 14 mil, a diferença é muito grande. E, agora que eu vi que eu escrevi errado aqui. Assim, se você tiver dinheiro sobrando, pega a de 16, cara. Não tem. É lógico que a de 16 é melhor que a de 8. Mas assim, a de 8 gigas tá excelente. Por quê? Porque como é tudo num chip só, e ele fica fazendo swap, né? Pra quem não sabe, swap é quando, por exemplo, a memória RAM ela já tá no limite ali. Aí ele começa a gravar os dados que seriam gravados na memória RAM, eles gravam, o sistema operacional grava no disco. No caso aqui é o SSD, certo? Isso tende a ser um pouco mais lento num PC normal. Por mais que você use um SSD NVMe e tal, tem uma latência. O SSD ele não é tão rápido quanto a memória RAM. Isso é fato. Mas aqui no M1, cara, você não sente nenhum gargalo, nada, 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 nada. É brincadeira como que a Apple conseguiu gerenciar muito bem isso daí. Então, assim, mesmo fazendo swap, bastante swap, aquela quantidade absurda de telas ali diminuiu muito depois que eles corrigiram o bug no 11.4. E hoje, cara, tipo, do jeito que tá indo, vai durar 10 anos ou mais, entendeu? Então, eu não vejo assim, se a grana não tiver sobrando muita grana, pegar de versão de 8 gigas mesmo, não tem problema nenhum, pode ir despreocupado. Era uma preocupação assim bem importante que eu tinha e acabei pegando a de 8 meio que com medo, mas hoje em dia, pelo valor que tá de 16, eu recomendo muito a versão de 8 gigas, de 8.512. É, eu não acho que compensa a versão de 256, porque além dela ser, logicamente, a capacidade menor, ela também tem um núcleo a menos no MacBook Air, né, no caso. Tem um núcleo a menos de GPU. Eu não sei até que ponto esse núcleo a menos vai fazer de diferença no dia a dia, dependendo do seu uso, né? Mas só se o valor estiver muito abaixo da versão de 512, porque sem diferença de R$ 500, 600, eu acho que não vale a pena. Compensa pegar a versão de 512. Mas daí, pegar o M1 agora ou esperar, porque esse mês tem um evento da Apple, né? Se eu não me engano, semana que vem, que provavelmente eles vão lançar, vão anunciar os novos, ou M1X ou M2, não sei como é que eles vão chamar ainda. Mas eles vão anunciar somente o MacBook Pro. Então, assim, se você ainda está querendo pegar um MacBook Air, eu acho que vale a pena sim. Se você quiser pegar o Pro agora, talvez compense esperar um pouco para ver esse anúncio e ver o que vai trazer de diferença. Porque se os rumores se concretizarem, eles vão trazer de volta o MagSafe, que era aquele carregamento magnético, né? Que os MacBooks mais antigos tinham, os modelos de 2015 ali. E a saída HDMI também, então vão trazer de volta. E parece que o leitor de cartão também. Então, assim, se você quiser comprar, estiver pensando hoje em comprar um MacBook Pro, talvez compense esperar um pouco esse anúncio. Agora, se você está querendo um Air, a previsão, segundo rumores também, não tem nada confirmado, mas a previsão é que a Apple anuncie os novos MacBook Air lá para metade do ano que vem ou um pouco depois da metade do ano. Anunciar, então até chegar aqui né, chegar com preço um pouco salgado, sempre é assim. Então, assim, eu acho que compensa pegar o MacBook Air agora, se você está pensando, e
esperar assim, se tiver um preço bacana também, porque eu acho que acima de 9.000, o de 512 não vale tanto a pena. Sei lá, até uns 9.000 e pouquinho, talvez sim. Agora, hoje em dia tá na casa dos 9.500 pra cima, a versão de 512 e 8 gigas de memória no MacBook Air, né? O MacBook Pro de 256 de 8 gigas já é mais caro que isso. Então é isso. Espero que eu tenha conseguido ajudar, porque eram várias dúvidas que eu mesmo tinha e eu não encontrei nenhum fórum, nenhum canal trazendo assim de forma bem clara e objetiva esse tipo de problema com cálculo e mostrando mesmo, porque isso aqui me tranquilizou um pouco depois que eu fiz esses cálculos aqui de estimativa de vida útil. Lógico que tudo isso aqui é estimativa, mas assim, com base nos testes que eu fiz aqui, eu creio que me tranquilizou um pouco. Beleza? Então, valeu pessoal, até a próxima. From the dead.